Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos estudar essa noite um tema fundamental dentro do Livro dos Espíritos e da própria doutrina espírita, uma das pedras basilares da doutrina, em que Kardec, na questão 166, irá perguntar aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, então, como a alma que viveu no mundo, o espírito viveu no mundo, mas ele chegou ao término da sua existência ainda com algumas imperfeições, que é natural, né? É o que acontece com todos nós. A gente chega ao final da nossa vida material, da nossa vida corpórea, ainda com muitas imperfeições, para dizer o mínimo, né? E aí os espíritos vão responder: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, você vai viver, vai passar pela prova de uma nova existência. Mas aí Kardec, ele quer tirar o detalhe, né, da resposta. E vai abrir uma pergunta sequencial, dizendo o seguinte: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, essa existência, na verdade, pela pergunta dele, ele falou: será que essa existência ela se dá no mundo espiritual? Ou seja, você passa por alguma forma de vida lá no próprio mundo espiritual, né? Ou seja, na sua transformação como espírito? E aí os espíritos vão responder: olha, depurando-se, melhorando lá no mundo espiritual, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova de uma nova vida corporal. Ou seja, que estão dizendo o seguinte: olha, a transformação no mundo espiritual, ela é boa, ela é válida e ela acontece, mas é necessária uma nova vida material. E Kardec ele continua: a alma passa então por muitas existências corporais, ou seja, no corpo material. A alma passa por muitas vidas aqui na matéria. E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. É o desejo deles. E aprofundando ainda mais, vamos dizer assim, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que devemos entender? Ou seja, Kardec está querendo colocar bem clara a resposta. Então o senhor está dizendo, vocês estão dizendo o seguinte, que a alma, depois da existência, depois da sua desencarnação, depois que ela deixa esse corpo material, ela volta e habita um novo corpo, né? É isso? Ou seja, o ser, ele se reencarna para uma nova vida? E os espíritos falam: evidentemente, sim, é isso mesmo. Acontece que esse ensinamento da reencarnação, do passar por novas existências, ele não é inaugurado aí nessa questão do Livro dos Espíritos. Não é Allan Kardec que enuncia pela primeira vez o princípio da reencarnação. Na realidade, as filosofias mais antigas da humanidade já preceituam o processo da vida depois da vida física, da vida material, e também a reencarnação, a sucessão de vidas no mundo material. Isso começa
dentro da nossa cultura, lá nos Vedas, que é um conjunto de livros da civilização hindu, que é estimado, como não se trata de registros escritos, mas de uma tradição oral, que só lá pelo ano 1000 a.C. é que foi ter os primeiros registros físicos, mas é estimado que esse conhecimento, que essa narrativa do escrito dos Vedas, ele tenha entre 2 a 4 mil anos antes de Cristo. Ou seja, um dos textos mais antigos da humanidade, de forma escrita. E num desses textos, dentro da cultura indiana, o texto do Bhagavad Gita, que há ali a narrativa de uma batalha que simboliza a batalha do ser humano contra si mesmo. Então nós vamos ver a figura de Krishna como sendo um representante da divindade, né? E Arjuna, que é o próprio ser humano na sua transformação. E Krishna como um orientador, vamos dizer assim, de Arjuna. E dentro do texto, né, Krishna vai ensinar a Arjuna o seguinte: assim como a alma experimenta a infância, a juventude, a velhice, sem se ver afetada pelas mutações desse corpo, assim também adquirirá outro corpo depois da morte. E em um sábio não há lugar para dúvidas quanto a isso. Ou seja, esse texto, nós estamos falando de um texto entre 2 e 4 mil anos antes de Cristo. E ele prossegue: o espírito é indestrutível e imperecível, penetra tudo. Ninguém pode destruir este ser imutável. Apesar do fim desses corpos, o espírito habita em todos eles, mas está além do tempo. O espírito é imortal e infinito. Então ele está enunciando que nós somos um espírito que habita um corpo. Exatamente como a doutrina espírita diz, né? Nós somos um espírito que está habitando, que está se utilizando de um corpo físico momentaneamente. E ele continua, aprofundando ainda mais. Quando o homem reconhece o espírito como não nascido, imperecível, imutável e indestrutível, como poderia esse homem matar ou ser morto? Ou seja, se eu sou um espírito que eu reconheço que eu sou imperecível, né, indestrutível, o espírito é indestrutível, então eu não posso morrer. O espírito não morre. Isso que ele está ensinando. Assim como um homem tira um traje velho e coloca outro novo, o espírito abandona seu corpo mortal para habitar outro novo corpo. Então, com muita clareza, ele está dizendo lá nessa tradição, e bem Emmanuel nos elucida sobre essa tradição hindu no livro A Caminho da Luz, que na verdade são espíritos já iluminados, exilados de capela, né? Então, são espíritos que já traziam em si o conhecimento da espiritualidade. Eles enunciam lá 3 mil anos, vamos dizer assim, que já existia a vida após a morte, a vida espiritual, e que nós estamos num ciclo sucessivo de vida e morte, no fim com o objetivo de melhoria, de crescimento do indivíduo. Dentro da própria civilização egípcia, também nós estamos falando da mesma época, de 2, 3, até 5 mil anos antes de Cristo, é bastante conhecido o julgamento de Osíris, né, dentro daquela tradição, dentro do conceito religioso deles. Nesse julgamento, cada um de nós, após a nossa morte, nós vamos para um tribunal, vamos colocar assim. Dentro desse tribunal, presidido por Osíris, né, Anubis irá pesar o coração de cada pessoa. Se o seu coração for mais pesado que a pena de Anat, ou seja, a deusa da justiça,
nós vamos voltar para o mundo material e não podemos ascender ao mundo espiritual. Esse era o entendimento deles naquela época. E também, com muita clareza, vão dizer que nós estamos num processo sucessivo de nascimento, vida material, morte e renascimento até o progresso da criatura. Dentro da civilização grega, um pouco mais à frente no tempo, nós vamos ver também que Sócrates, ele coloca também esse ensinamento da vida espiritual dentro do mito de um soldado que havia desfalecido, dado como morto no campo de batalha, e estava ali jogado no meio dos cadáveres. E 10 dias depois, quando eles estavam juntando os cadáveres para serem enterrados ou incinerados, ele já na pira para ser incinerado, ele volta, ele acorda, né? E ele narra, fala, olha, eu estive no mundo espiritual. Ele narra aquela experiência de quase morte, mostrando o lado espiritual. Então Sócrates, ele vai explicando ali aos seus discípulos todo esse princípio de justiça que rege o mundo espiritual, em que cada um recebe de acordo como que é. E Pitágoras, o grande filósofo grego também, narra o princípio da reencarnação. Então nós vemos que desde a mais remota antiguidade, o princípio da reencarnação está inserido dentro da nossa cultura. Não é surpresa para ninguém falar sobre a questão da reencarnação. Às vezes uma pessoa pode falar, eu não acredito, mas por uma questão de filiação religiosa, por ela ser fiel a um princípio religioso. Mas é um princípio, é um conhecimento que já está inerente na nossa cultura. Mas o que a doutrina espírita coloca de mais profundo nessa questão é que o processo da reencarnação, ele objetiva, primeiro, estabelecer um processo de justiça e crescimento de cada um de nós. Ou seja, a reencarnação é, no fundo, aquilo no julgamento de Osíris, é para a purificação dos nossos corações. É para que a criatura, nesse processo de transformação, sofrimento, de vivência de uma vida de material que não é fácil, a vida material não é uma vida fácil, esse processo é um processo educativo de espírito, para o espírito. E o espírito vai, dentro desse ciclo de vida, morte, nova vida, ele vai mudando da matéria para o espírito. Ou seja, nós vamos, ao longo desse processo de vidas sucessivas, nós vamos nos espiritualizando. Espiritualizando nosso coração está cada vez mais próximo ao coração de Deus. Como assim? Se nós analisarmos a nossa vida hoje, como Kardec colocou na questão, nós vamos encerrar a nossa vida ainda com muitas imperfeições. Mas basicamente as nossas imperfeições, elas são fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Ou seja, o nosso coração ainda é pesado, é duro. Por quê? Fruto do nosso egoísmo. E nós, dentro desse processo de vida, dentro do processo de passar por dificuldades na vida, passar por situações em que a vida vai cada vez nos experimentando, o nosso coração vai cada vez mais ficando mais leve. Nós vamos compreendendo o valor, vamos nos aproximando coração a coração dos outros seres humanos. Então nós vamos ver que se não existe o ideal, como dizia Emmanuel, é que não houvesse no mundo pessoas necessitadas, pessoas que necessitassem da caridade alheia. Isso seria o ideal. Mas enquanto o egoísmo predominar em nós, haverá sempre aqueles que necessitam passar pela prova da privação. Ou seja, aquelas pessoas que, por não saberem lidar com a abundância, não saberem lidar com o dinheiro, com o recurso, elas precisam passar pela prova, pela circunstância da necessidade.
Então, o ideal é que não haja necessidade. Mas o problema é que nós, na nossa grande maioria, ainda precisamos passar por aquela escola da necessidade. E assim nós vamos em todas as problemáticas do ser humano. O ideal é que a paz reinasse. O ideal é que todos gozássemos do melhor. Só que nós ainda não temos condições para isso. Por isso que as privações, as solidões, as necessidades, a doença ainda nos afligem. Por quê? Porque nós precisamos disso, é a necessidade da vida material. Então a reencarnação, a doutrina espírita nos coloca isso como grande instrumento da justiça divina, não como processo punitivo, mas como processo de educação do espírito. E como diz, né, há uma passagem de Paulo em Coríntios, em que diz que se Cristo não houvera ressuscitado, vã seria a nossa pregação. Se Jesus, né, Paulo está ensinando, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é vã. A mesma coisa se diz da doutrina espírita. Se não houver a reencarnação, vã é o princípio, é a doutrina espírita. Ela perde o seu fundamento, porque a doutrina espírita é a doutrina da justiça divina em seu mais alto grau, em que cada um é responsável, senhor de si, construtor do nosso próprio destino. E nos mostra que Deus não fecha oportunidade a ninguém. Aquela pessoa que passou por uma vida inteira de erros, a pessoa que desperdiçou totalmente a sua vida, de que maneira for, uma vida perdida, às vezes pelo crime, pela vida de vícios, ou o que seja, essa pessoa não está condenada eternamente. O que ela precisa, naturalmente, é se reeducar, colocar em si os verdadeiros sentimentos de espiritualidade. Este é o princípio da reencarnação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.